Olá, estamos de volta com mais um podcast Acre em Debate. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Adriana Marinho. Seja bem-vinda aqui no podcast Acre em Debate, doutora. Olá, Vanderly. Doutora, primeiramente eu gostaria de perguntar qual a sua área de atuação, que você explicasse para nós a atuação que a senhora faz na área da medicina. Eu sou médica reumatologista, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Fiz residência médica em reumatologia no Hospital de Base em Brasília. Sou a médica responsável pelo ambulatório de lúpus atualmente na Fundação Hospitalar do Acre. E tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutora Adriana, pessoal, uma das médicas mais solicitadas aqui no estado, né? Uma das melhores reumatologistas do nosso estado. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, começar, o debate. Quais as maiores dificuldades que a senhora enfrenta para desenvolver o seu trabalho na rede pública de saúde, né? A gente vai começar com essa pergunta. Quais as maiores dificuldades que a senhora encontra em atender os pacientes? A senhora poderia passar para nós essa... Hoje, Vanderly, o ambulatório de lúpus, a gente tem a facilidade de agendar na própria Fundação Hospitalar do Acre. Então, isso foi muito bom. A demanda, a gente não tem demanda reprimida, desde que foi montado o ambulatório para ser agendado lá na própria Fundação Hospitalar do Acre. Teve episódio da greve que atrapalhou e reprimiu a demanda, mas antes da greve a gente não tinha essa demanda reprimida, porque são 24 vagas por semana e que são agendadas na própria Fundação Hospitalar do Acre. Então, os pacientes são encaminhados com o diagnóstico de lúpus para o próprio hospital marcar. Então, eles não têm essa competição com outras doenças, né? Não estão na unidade básica competindo, esperando junto com outras doenças que não levam à morte, como artrose, como artrite reumatoide, né? A chance de ir a óbito é muito menor do que o lúpus. O lúpus tem uma certa urgência, né? Então, a gente criou esse ambulatório e facilitou bastante. Então, o paciente já vai diretamente para a fundação, não tem essa marcação nos postos, então? Não, o agendamento hoje do ambulatório de lúpus ele é feito na fundação. Bom. Isso facilitou. A nossa dificuldade hoje realmente é o acesso à medicação. As medicações principais para as formas graves de doença, principalmente a nefrite, que é a forma que leva o paciente ou leva à morte, né, ou a hemodiálise, são as formas, né, desculpa. E leva o paciente porque a gente tem visto, né, muitos pacientes, né, recentemente a gente viu uma que faleceu, né, disse que falta de medicamento e às vezes não encontra, né. Então é difícil, né, doutora? Então esse é um dos problemas, né, que os médicos passam o medicamento e não conseguem esse medicamento. Há mais de 2 anos a gente está lutando, escrevendo vários ofícios, formalizando junto com toda a equipe dos outros reumatologistas que também precisam, né, para os pacientes de lúpus e de outras doenças autoimunes que acabam atendendo também essas outras doenças autoimunes. E a gente não tem conseguido a ciclofosfamida há mais de 2 anos. Eu acho que a nossa maior dificuldade é o acesso às medicações para as formas mais graves, que é a ciclofosfamida e o micofenolato mofetil, que a gente não tem acesso de forma fácil, né? Inclusive, eu lembro que a gente teve até uma reunião, né, com a Secretaria Estadual de Saúde, né, pedindo um protocolo estadual, né, para que esse protocolo seja fechado para que os pacientes tenham acesso a esses medicamentos. E até agora, né, não deram resposta se vão, né, instalar esse protocolo, porque isso resolveria o problema, né? Porque, por exemplo, para lúpus, a gente fica, depois que teve a pandemia, fala-se muito em medicação off-label. Se você for ver, assim, na verdade, para lúpus não existe nada que está escrito em bula que seja para lúpus. Então, tudo que a gente usa de imunossupressor, seja o corticóide, seja o antimalário, que é a cloroquina, a hidroxicloroquina, ou outras medicações, azatioprina, micofenolato, rituximab, ciclofosfamida, todas essas drogas, elas são off-label. Então, assim, o que a gente tem é de experiência mundial, não é experiência local. Eu que quis fazer, uso essa medicação. É uma coisa que é usada no mundo inteiro, né? Em todos os grandes serviços, os grandes centros, eles usam, são medicações que a gente usa de rotina no qualquer grande centro, qualquer centro que cuida de lúpus. O que a doutora quis dizer, pessoal, é que esses medicamentos lá não está indicado que é para essa doença, né? Mas já foi comprovado
que são medicamentos que têm efetividade, né, doutora? É o que aumentou a sobrevida. Antigamente o paciente com lúpus, a gente sabia que ele vivia no máximo 5 anos depois de um diagnóstico, né? Hoje a sobrevida passa de 20 anos, um paciente com tratamento. Então são medicações que comprovadamente elas aumentam a sobrevida, elas diminuem a necessidade de corticoide, né? Porque o corticoide, sim, ele tem efeitos deletérios a longo prazo, muitos efeitos colaterais. Então essas drogas, elas aumentam muito a sobrevida do paciente, evita que o paciente vá para hemodiálise, evite que o paciente vá a óbito, né? Apesar de não estar escrito na bula dele, esse remédio serve para lúpus, a experiência é mundial e é comprovada. E é satisfatória, né, doutora? É muito satisfatória, graças a Deus. Doutora, a gente está falando de lúpus aqui, né? Eu gostaria que a senhora passasse, né, para quem vai nos assistir, está nos assistindo, o que é o lúpus e quais os efeitos dessa doença no corpo humano, né? Porque a gente está falando do lúpus, eu gostaria que a senhora passasse como uma especialista aí que conhece bem essa doença. O lúpus, Vanderlei, porque que toda vez que fala em doença autoimune, a gente lembra do lúpus do reumatologista? Porque o lúpus é a principal doença autoimune, que ela não respeita nenhum órgão, nenhum sistema. A gente tem outros exemplos de doenças autoimunes, a tireoidite de Hashimoto, que ela vai ali, cria anticorpos para atacar a tireoide. A gente tem a miastenia, que ataca a junção neuromuscular. Então, a maioria das doenças autoimunes, elas são dirigidas contra um órgão específico. O que tem de diferente no lúpus? O lúpus, ele não respeita nenhum órgão, nenhum sistema. Ele pode pegar qualquer órgão, qualquer sistema. Pele, articulações, pulmão, parte renal, cérebro, coração, a visão, né, a parte hematológica. Então, ela tem essa característica autoimune, é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo cria anticorpos para se atacar, mas ela ataca não só especificamente um órgão, como a maioria das doenças autoimunes, né, elas têm aquele respeito por um órgão específico. O lúpus, ele não tem esse respeito, ele pega qualquer órgão, qualquer sistema. Por isso, os sintomas são tão variados. Se o paciente abriu com quadro, os anticorpos atacam mais a pele, causa mais um quadro cutâneo. Ou às vezes tem pessoas com quadro predominantemente articular, outros já atacam a parte renal. Então, o sintoma vai depender de qual órgão ele é acometido, né? Não tem um sintoma padrão para todos os pacientes. Ataca os ossos também, né, que eu já conheço. As articulações, né, causando dores articulares, principalmente assim, à noite e ao acordar, o paciente pode ter rigidez matinal, dificuldade de abrir e fechar as mãos. Entendi. Então, é uma doença mais comum em mulheres jovens, na fase produtiva, né, em torno de 30 anos de idade, que é a fase mais produtiva da mulher. Então... E é a doença mais predominante, né, que tem mais casos, né, que as outras. Não, de doença autoimune, a gente tem a artrite reumatoide como que é mais comum ainda que lúpus. Não sabia, olha, então é informação nova para mim, porque eu pensava que o lúpus era mais predominante. Eu acho que tem esse viés de que tu vê muito paciente com lúpus, né? Porque como né, tu acompanha essa parte renal, então acaba que tu tem esse viés de ter os pacientes com lúpus mais perto de você, mas eu acho que a artrite reumatoide com certeza é muito mais comum. Olha, uma informação nova para mim, viu, doutora? Que também é uma doença autoimune, né? Mas ela é mais restrita à parte articular. A artrite reumatoide, ela não costuma atacar rins, coração, pulmão, cérebro, como acontece com o lúpus. Então, o lúpus em si é mais agressivo que essas outras doenças, certeza, né? Eu ia fazer uma pergunta aqui para a Lene, né, mas ela não pôde vir, mas a senhora também pode responder que está envolvida, né, sobre a importância do dia 10 de maio, né, que é sobre a conscientização do lúpus, né, doutora? A senhora trouxe até um folder da sociedade, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela distribui para orientar, para informar, é um folder explicativo sobre os principais sintomas, né, fala um pouquinho do FAM, os sintomas mais comumente no lúpus. O dia 10 de maio é um dia para informar, para educar, para trazer informação e conscientizar as pessoas que é uma doença que existe. Ela passa por períodos de remissão, ou seja, o paciente parece que não tem nada. Então, com o tratamento, a intenção é que o paciente leve uma vida normal, que ele adormeça, né? Não que ele cura, mas ele dá uma adormecida. Então, essa é a característica, mas ele não sumiu dali, ele não está curado, o paciente não cura, ele não consegue ser curado do lúpus, ele pode até entrar em remissão, mas ele tem que ser conscientizado que tem o tratamento para a vida toda. Então aí, pessoal, dia 10 de maio, a gente, né,
vai ter algum evento, doutora? Dia 10 de maio a gente vai ter um evento. O primeiro evento que a gente teve, Vanderlei, foi lá na Fundação Hospitalar do Acre. Sim. A Kelly, né, que é uma paciente que está morando agora no Rio Grande do Sul, foi que animava todo mundo, sim. Né? Ela sempre foi super animada para fazer os encontros, para conscientizar, né, para distribuir informações. O primeiro encontro que a gente fez, inclusive, ela colocou uma cadeira para maquiar as meninas, para melhorar a autoestima delas, né? Então, isso. Assim, não foi. Mas esse encontro agora que a gente vai ter, vai ser um encontro mais formalizado, a gente vai ter palestras, vai ter o setor de odontologia participando, sim. Também cadastrando e agendando pacientes que necessitem da parte odontológica. Na Fundação Hospitalar, né? Não, o evento vai ser na Uninorte, no auditório, Uninorte, né? Isso, no auditório da Uninorte, dia 10 de maio, às 8 horas da manhã. Tá? É um evento bem organizado, a gente está contando com a participação de uma colega, né, para cuidar orientar a parte da pele, nutricionista, então a médica de pele, um nutricionista também, que às vezes o paciente tem dúvidas sobre a parte... alimentação, né? Principalmente quando acomete rim, né, que não pode comer as proteínas, muita carne, que sobrecarrega o rim. E é o setor da odontologia também da Uninorte que também está participando desse evento. Está envolvido, né? Porque é saúde, né? Isso. Então, pessoal, dia 10 de maio, às 8 horas da manhã, lá no auditório da Uninorte, vai ter o evento sobre a conscientização, né, do lúpus. Você vai lá, vai ter informação sobre esse problema de saúde, para você se cuidar. E assim, doutora, se a pessoa tiver dúvida, né, se ela sentir algum sintoma parecido com lúpus, ou outra doença autoimune, quais os exames que ela poderia fazer, por exemplo, para lúpus? Vanderlei, o principal exame para o lúpus de triagem é um anticorpo chamado FAM, que a gente não tem também no estado. É outra dificuldade. Não é oferecido no estado, tem que pagar, não, né? Não, tem que ser particular. E mesmo sendo particular, ele vai para fora, ainda demora uma semana para chegar. Tá, mas antes disso, antes de eu suspeitar, eu tenho que ter alguma alteração no exame de sangue, ou uma anemia, ou um leucócito baixo, que é a imunidade baixa, ou uma plaqueta baixa, né? Então, antes disso, tem exames, né, como exames mais simples que a gente pode fazer no estado, o hemograma, creatinina para ver como é que o rim está, um exame simples de urina já pode suspeitar, se tiver alguma perda de proteína, perda de cilindros também a gente pode suspeitar, né, imaginar que deve ter alguma doença autoimune por aí. Se o paciente tiver também lesão de pele, queda de cabelo, febre, dores articulares, algum sintoma, então você tem que acender a luz e aí pedir exames básicos, né, hemograma, creatinina, exame de urina, e o exame para confirmar que faz a gente prosseguir a investigação é o FAM, que é um exame, né, de triagem, né? Entendi. Então, esses exames de rotina de sangue, ele pode já dar um norte para você, se você tem algum tipo de problema, né? Sim. Aí o médico vai avaliar, né? Aí, se ele suspeitar, ele indica o FAM, no caso. Sim, solicita o FAM. Entendi, doutor. Doutora, eu sei que a senhora é muito requisitada, né, nas consultas. Para conseguir consulta com você na Fundação Hospitalar, no público é a Fundação Hospitalar, né? Isso. E no particular a senhora consulta também, a senhora poderia também falar, né, onde as consultas, onde podemos lhe encontrar, né? Fica na Clínica Medicinarte, que fica na Travessa Antunes de Alencar, 152, próximo ao Antigo Maria Farinha. Isso, no caso particular, né? Isso. E na fundação é marcado, né? Na Fundac tem que ter encaminhamento, né? Qualquer encaminhamento, né? Um ambulatório de lúpus, qualquer clínico pode encaminhar se o paciente tiver suspeita, né? Ou tiver um FAM positivo que tiver que acompanhar, ou já tem um diagnóstico de lúpus também e deseja ir no público, só é pedir para um médico encaminhar ao ambulatório de lúpus e o paciente vai na própria Fundação Hospitalar e agenda a consulta lá. Entendi. Doutora, eu sei que a senhora é muito envolvida, né, no trabalho para melhorar, né, o atendimento aos pacientes, né, com lúpus e com outras doenças autoimunes. Na sua visão, assim, o que pode ser melhorado, né, no atendimento a essas pessoas? Assim, eu tenho certeza que muitas coisas podem ser melhoradas. Na sua visão, o que é que tem ainda que ser feito para dar um atendimento melhor para essas pessoas? Às vezes a gente precisa de outros profissionais, né? Igual nutricionista para ajudar, fisioterapeuta quando tem algum problema musculoesquelético, a oftalmologista tá também diretamente ligado, né? Tanto pelo uso das medicações que pode afetar o olho, quanto a própria doença, o uso crônico de corticoide. Então tem um monte de coisas que são agregadas. Mas hoje, atualmente, assim, o que é mais importante para a gente, para melhorar
seria o acesso às drogas, microfenolato mofetil e ciclofosfamida. Eu acho que é o que está angustiando mais a gente, é o que assim incomoda mais, porque o paciente, você prescreve e o paciente bate na sua porta, não tem, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como se a gente também, né, e a gente às vezes tenta contar uma história e é cansativo para o médico ter que ficar, sim, né, às e vezes até a gente triste, liga né, pro NACOM, né, olha, eu tô com a paciente assim, ela sai de hemodiálise por causa da ciclofosfamida e a gente precisa manter, então assim, é cansativo você ter 24 pacientes, você ter que ficar pedindo e você que explicando a história de cada um para poder conseguir uma medicação que era padronizada, que fazia parte, né, da Fundação Hospitalar do Acre. Uma medicação muito barata e que salva muitas vidas e muitos rins aí. E eu sou testemunha, doutora, que a senhora também tem ajudado bastante os pacientes, né, com medicação, né, indica, tal pessoa pode ter. Isso é muito bom, né, do médico, porque tem médico que só prescreve lá, pronto, o paciente tem que resolver o problema, que não é problema mais do médico, né? A medicação, né? Isso ajudou muito. Aí a senhora não, a senhora se põe no lugar do paciente, né, e tenta ajudar, né? Isso, o grupo daqui é muito unido, ele tem essa diferença, né? Sim. Que o grupo dos outros estados, a gente não tem essa união toda dos pacientes. Na época, esse grupo foi criado como uma paciente do consultório particular falava, queria montar um grupo de lúpus. E a Kelly, que era do SUS, né, falava, aí eu unia as duas, e as duas, eu falo que é 8 e 80, porque uma que é super cuidadosa, meticulosa, não bebe nada, tranquila, se cuida bem, direitinho, né, e a outra que era totalmente ao contrário, né, e a doença super grave, e ela muito tranquila e ainda era renal, né? Ainda é renal, né? Transplantou. Um abraço para minha amiga Kelly, que é uma renal como eu, né? Isso, Mas tá fazendo falta, né, doutora, aqui no estado, na batalha, ela que animava todo mundo, né? E aí as duas, eu coloquei uma em contato com a outra e aí surgiu esse grupo, né? Na época ela tinha até um site, sabia de cada cidade do estado do Acre, de onde que era, quantos exatamente estavam cadastrados. Ainda bem que ficou a lenha também aí na batalha, né? Isso. Mas eu vejo que tem que ter mais pessoas envolvidas com ela, né? Para ajudar, né? Mais ter força, né? Mas a criação do grupo facilitou assim, quando está sobrando alguma medicação, ou se está urgente, fez diagnóstico recente, será que tem algum para doar? Sim. Então, assim, facilita muito nessa parte aí. Eu também entro nessa parte de doação, né? Porque o mesmo medicamento que a gente toma, né? Serve para as pessoas com... Pois é, doutora, muito boa a conversa com a senhora, viu? Obrigada, Wanderley. E assim, eu gostaria que a senhora deixasse assim uma palavra final, aqui uma fala, né? Sobre saúde, para a população, assim, uma palavra final da senhora, passasse aí para nós. Para finalizar, eu quero convidar vocês que tem alguma suspeita de lúpus ou algum familiar com lúpus para participar do evento do dia 10, né, que a gente vai ter lá no auditório da Uninorte, e saber que quem tem a doença, saber que é uma doença que não tem cura, mas uma doença que tem tratamento, a busca sempre pela qualidade de vida para evitar os danos ocasionados pelo corticoide. É isso. Então é isso, pessoal. Hoje entrevistamos a doutora reumatologista Adriana Marinho, né, que trouxe bastante informação para você. Estamos aqui no podcast Acre em Debate, um podcast que está trazendo pessoas que têm conhecimento, né, em diversas áreas. Hoje é na área de saúde. E se você quiser vir aqui também nesse podcast, que é democrático, como eu já falei, meu número é 68-999-518673, que é meu WhatsApp. Fale comigo que a gente vem conversar aqui no podcast Acre em Debate. Que todos tenham uma excelente tarde e até o próximo.